Bem-vindo a mais um episódio do Tech Talks. Hoje abordaremos sobre meios de pagamento e fintechs no mercado nacional. O nosso convidado é Morato Custódio, ele que é empreendedor e especialista em economia digital. Boa tarde, Morato. Boa, Cida. Como está? Está tudo bem, obrigado. Olha, faz cerca de 2 anos desde o primeiro Tech Talk que tivemos aí na fábrica. Como é que tem acontecido as coisas de lá para cá? Bom, pronto, em primeiro lugar, muitos dissabores. Muitas coisas más aconteceram, muitas coisas negativas, mas finalmente, nos últimos meses, muita coisa boa tenta de acontecer. E a melhor entrevista que eu já fiz até hoje foi a entrevista na fábrica. Não só pelas perguntas, mas eu acho que aquela camisola azul me ficou muito bem. Então, quando alguém me pergunta o que é que eu ando a fazer, eu mando aquele vídeo, porque estou fixe. Boa. Mas, olha, hoje não vamos falar da fábrica, nem de telemóveis. Talvez falemos de features phones, né? Porque convidamos-te aqui hoje para falarmos de meios de pagamentos e fintechs. Morato, eu sei que é empreendedor e especialista em economia digital. O que é isso, economia digital? Pronto, em primeiro lugar, só para esclarecer, eu sou auto-intitulado especialista em economia digital. Não esperei que ninguém me desse esse título, eu me auto-intitulei. Pronto, nós, na verdade, temos vindo a acompanhar, desde que há registro, aquilo que é a evolução de como é que a economia tem vindo a desempenhar um papel cada vez mais fundamental em termos organizacionais em Angola. Até uns anos para cá, aquilo que é o Ministério da Economia e Planeamento tinha uma visibilidade e hoje tem outra visibilidade e outra interação com aquilo que é a vida do dia a dia dos angolanos completamente diferente. Então, falando em termos estruturais e daquilo que é a organização no nosso país, devo dizer que fala-se muito mais hoje de economia. E isso abre aqui o espaço para discussão sobre o que é realmente a economia. Economia, no final do dia, é finanças, é tesouraria de um país. Economia tem a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que é a funcionalidade da economia de um país, aquilo que é a funcionalidade económica de um país. E quem faz a economia são as pessoas. E temos visto cada vez mais haver essa abordagem muito positiva por parte do MEP. Economia digital. Nós hoje, por causa do advento da internet, fazemos muitas coisas no digital. Falamos com pessoas, interagimos, temos grupos de amigos, temos grupos de WhatsApp, temos comunidades, temos negócios, temos produtos, temos serviços. O digital hoje faz parte do grosso daquilo que é a vida, aquilo que é o dia a dia das pessoas. E com a economia, sendo que a economia tem a ver com pessoas, o que nós estamos a fazer é simplesmente adaptar aquilo que são os conceitos que nós já vivemos todos os dias, aquilo que é a realidade de hoje. Então, eu acho que nós já nem devemos tratar de economia sem o digital, porque tudo hoje acontece no digital. Portanto, Algumas literaturas tratam a economia digital como a nova economia. Não. Partilha desta opinião? Não, claro que não. A economia sempre foi, e vai continuar a ser economia e vai se adaptando aos tempos. E aquilo que nós vivemos hoje não é nada novo, porque os conceitos básicos do que é que faz movimentar uma economia continuam a ser exatamente os mesmos. Tem que haver pessoas, tem que haver infraestruturas, tem que haver mercado. A única diferença é que as pessoas e o mercado estão no digital, estão online. E as infraestruturas têm que se ajustar para poder facilitar essas transações. Portanto, para mim, a economia digital não é a nova economia, é simplesmente a economia nova. É diferente. Excelente abordagem. Falando sobre meios de pagamento, quais são as principais diferenças entre pagamentos tradicionais e digitais?
E como a adoção crescente dos meios digitais está a moldar o futuro das transações financeiras? Olha, pronto, eu gostaria de dar aqui um take muito pessoal, que é sobre a questão dos pagamentos. E eu próprio também já caí nesse erro. No passado, eu comecei a trabalhar com meios de pagamentos em 2009 e comecei a desenvolver produtos próprios de pagamentos em 2012. E decidi trabalhar um conceito completamente independente a partir de 2014. E o erro refere-se a Luei. Luei, exatamente. Comecei a trabalhar com sistemas de pagamento em 2009 porque a Coca-Cola foi a primeira empresa privada fora do setor das telecomunicações a entrar para a EMIS, nos sistemas de pagamentos de Angola. Certo. Fui eu que fiz esse projeto. E depois, em 2012, trabalhamos com a Movicel já no âmbito da MultiChoice para fazer a primeira simulação de carteira digital em Angola, onde se podia pagar a subscrição da DSTV com o saldo da Movicel. Foi muito inovador na altura. E depois comecei a desenvolver o Luei, que é aquilo que é o conceito que eu tenho estado a pregar nos últimos anos. E o erro que eu cometi no início é que eu achava que havia um problema de pagamentos, havia um problema de pagar. E então eu queria implementar uma forma para ajudar as pessoas a pagar. E eu acho que isso foi um erro que eu cometi lá atrás e que agora tem uma abordagem diferente. Então, a diferença entre os pagamentos tradicionais e os pagamentos digitais está simplesmente no meio, não está na forma. Porque a forma é o pagar. O pagar as pessoas pagam, seja em cash, seja em roupa, seja em cabrito. As pessoas têm como pagar. Então, se nós olharmos para os meios de pagamento eletrónicos ou os meios de pagamentos digitais apenas como um meio, nós vamos ver que não estamos a substituir a forma das pessoas olharem para as transações, porque as pessoas vão pagar de alguma forma. Então, nós temos que olhar para os meios de pagamento apenas como um veículo novo e não como uma coisa de outro mundo, uma coisa muito espetacular. Não é espetacular. Eu hoje pago-te em cash, amanhã pago-te digitalmente. Se calhar prefiro-te pagar em cash, porque pagar digitalmente tenho que pagar como é que se diz? A comissão, né? Certo. Então, eu não vejo muita diferença naquilo que é a essência do pagar, seja tradicional ou digital. Não vejo muita diferença. Onde há diferença é no meio. Em vez de eu pegar no dinheiro e entregar ao Seidu, eu simplesmente pego no meu telemóvel e pago. Então, por que eu digo que foi um erro a minha abordagem no início? Porque eu, para poder tirar o meu telemóvel e fazer um pagamento ao Seidu, tem que ser mais fácil, mais rápido, mais barato ou igualmente barato e mais conveniente ou igualmente conveniente, como é simplesmente tirar uma nota de 1000 kwanzas e dar ao Seidu. E eu tenho que ter formas para receber. Exatamente. Então foi esse erro que eu cometi no início, que é, eu achei que o facto de ter um meio digital de pagamento fosse seduzir as pessoas a pagar. E as pessoas olharam para mim e disseram, mas eu já pago, que mais é que você tem a me oferecer? E foi aí onde eu tive que recuar e continuar nessa jornada que já dura 8 anos. Acredita que muitos players nesse sistema de pagamento e fintechs ainda caem nesse erro? Pronto, eu acho que... Porque os sistemas estão ali. Certo. Mas qual é o número de utilizadores? Quem é que aceita receber pagamentos via telemóvel? Eu sei que há muitas iniciativas, tem até alguns estabelecimentos que aceitam receber por estas vias, mas faz sentido para uma senhora, por exemplo, que vende fuba, né, no mercado, dizer-lhe que, olha, tem uma nova forma de pagamento digital, o quilo de fuba custa 200 kwanzas, mas se receber pelo telemóvel, recebe 195, por exemplo. Eu acho que a resposta está naquilo que é o desempenho de todas as plataformas que estão no mercado neste momento. Eu acho que o Unitel Money ainda não está nem aquilo que é metade do seu potencial de crescimento dentro do nosso mercado, dado o número de utilizadores que a empresa-mãe, que é a Unitel, tem.
Eu acho que a Afrimoney, pela experiência que trazem de outros mercados, eu esperava de mais, esperava melhor. Eu acho que o Ekwanza já esteve no ano passado nos cuidados intensivos. E agora existe uma iniciativa para relançamento, que eu faço votos que a equipa que está à frente do projeto consiga, e todas as outras iniciativas de empreendedores angolanos mais pequenas têm muitas dificuldades em crescer. Então acho que aquilo que é o mercado, se nós olharmos para o mercado, olhamos para essas plataformas, conseguimos ver muito claramente a resposta dessa tua pergunta. Então a dona, como é que chama a senhora que vende Jinguba? Dona Ana. Dona Ana, isso. Então, nenhuma dessas plataformas conseguiu convencer a Dona Ana que ainda é melhor, é mais rápido, é mais conveniente e mais seguro receber via digital. Então, a resposta está aí, está no mercado. É só nós olharmos para como é que as coisas estão a se desenvolver para perceber que alguma coisa está errada. E eu continuo a bater na mesma tecla. E eu acho, não sei se... Eu não chamaria que estão a cometer o mesmo erro, mas acho que está a se repetir muito. Alguns erros foram cometidos, alguns erros que eu já cometi no início. E um deles é este, é olhar para as nossas plataformas de pagamento como sendo uma boa nova, como sendo Messias, como sendo o salvador da pátria. Então, se nós não adicionarmos um je ne sais quoi à fintech, nós não conseguimos vencer o argumento de que pagar pela minha plataforma é melhor do que transacionar cash. Isso acontece principalmente para quem desenvolve, né? Ele vê o produto final, uau, a minha plataforma faz isso, faz aquilo, é user-friendly, a minha plataforma tem essas tecnologias todas, mas quem dita no final se a tua plataforma é necessária ou não é o mercado. Exatamente. E se nós olharmos para o nosso mercado versus as aplicações ou as soluções que estão no mercado, existe claramente um desalinhamento que eu tenho estado a acompanhar muito atentamente, e agora com a entrada do Quick, o lançamento do Quick, eu penso que as coisas poderão de alguma forma acelerar no que diz respeito à interoperabilidade entre os players. Acho que as coisas podem acelerar, mas ainda temos um trabalho enquanto país, enquanto ecossistema de pagamentos digitais, ainda temos um trabalho muito profundo a fazer na comunicação. A comunicação tem estado muito superficial, e aquilo que é o conceito de literacia financeira que eu ouço falar, eu acho que não funciona. Nós não vamos conseguir colocar 6 milhões de pessoas numa sala de aulas a aprender sobre inclusão digital. Soube agora que é um projeto entre o Afrimoney, a Africell e a USAID, que é uma agência, uma agência de, eu acho que é de apoio à USAID. Eu sei o que é, mas não consigo agora explicar. Que investiram 5 milhões de dólares que é maioritariamente para explicar às pessoas que mobile money é melhor do que cash. E eu estou muito ansioso para ver como é que a Afrimoney vai usar esse dinheiro. E isso vai se ver na qualidade da sua comunicação, porque até agora nós temos tido muitas dificuldades como comunicamos os produtos. Mas o Banco Nacional de Angola tem várias iniciativas também sobre literacia financeira. Tem acompanhado? Tenho acompanhado. Mas o modelo é exatamente o mesmo. Vamos arranjar um parceiro, que pode ser o Banco Mundial, o UNDP, ou o USAID, ou outra instituição de Angola ou do mundo, e vamos fazer iniciativas pelo país de inclusão financeira e formação e literacia. Eu tenho estado a dizer já há muitos anos, isso não funciona. Você quer que as pessoas aprendam a usar um produto, dê o produto às pessoas. Ninguém fez formação sobre como é que se usa Facebook. E o Facebook é a rede social mais popular de Angola. Não há cursos de Facebook. Ninguém fez curso de como é que se usa Instagram. E nós temos hoje pessoas que nem sequer sabem ler nem escrever. E como é que podem se disponibilizar essas ferramentas, essas tecnologias para as pessoas usarem
Só temos que olhar aqui à volta, o que é que os outros países estão a fazer. Há uma iniciativa agora no Quênia de instalação de 25 mil hotspots de acesso à internet gratuita por algum período do dia. E nós tivemos uma iniciativa aqui em Angola, que é o Angola Online. E temos outras iniciativas privadas, como a da WeConnect. Então, primeiro nós temos que garantir que as pessoas tenham acesso, temos que quebrar a barreira do acesso, a nível do acesso, a nível da conectividade. E estou a dar o exemplo do Quênia, começo pelo exemplo do Quênia porque é um exemplo muito, muito recente, muito prático. Em seguida, o Quênia assinou um consórcio, até vou falar do Ruanda. O Ruanda investiu numa fábrica de telemóveis chamada Marafone e houve um decreto presidencial onde ele obrigou as operadoras a definirem os requisitos de aquisição de telemóveis e essas empresas eram obrigadas a comprar 60% das suas necessidades localmente para potenciar a produção nacional e, por meio de incentivos fiscais, baixar o preço para o consumidor final, quebrando a barreira do acesso. Nós temos no Uganda, temos iniciativa, no Uganda, na Nigéria, no Quênia, eu conheço, que eu estive lá e visitei, grande parte da população não paga por um telemóvel lá pronto. A maior base de dados de credit score que existe em qualquer país é uma operadora móvel. A operadora móvel sabe, eu, Morato, por exemplo, eu tenho o mesmo número de uma operadora móvel angolana desde 2004. O próximo ano vai fazer 20 anos. Então, esta empresa, essa operadora móvel, sabe exatamente qual é o padrão de carregamento do Morato. Sabe exatamente, inclusive, em que antenas é que o Morato se conecta. Então, é muito fácil para essa operadora fazer uma conta de saldo médio do Morato e dizer assim, ok, Morato, está aqui um telemóvel, a única coisa que você tem que fazer é todos os meses garantir que você tem X de saldo para a gente descontar o valor do telemóvel. Então, como é que nós massificamos aqui então os meios de pagamento, as fintech? Nós temos que quebrar a barreira do acesso. Porque se eu vou à praça, explico à pessoa que a minha plataforma é a última XPTO, supra-sumo da batata frita, mas depois a pessoa tem que comprar um smartphone. Depois a pessoa tem que carregar o telemóvel à sua própria sorte. Depois a pessoa tem que pôr um plano de dados para poder aceder à internet. Então existem várias barreiras que prejudicam o acesso. Então tem que haver coragem para que surjam iniciativas privadas, público-privadas, porque existe a possibilidade desse tipo de parcerias, para se quebrar a barreira do acesso. É a única forma que nós vamos ter de massificar o acesso às plataformas digitais. Porque aquela narrativa de que o feature phone serve, o USSD serve, eu discordo profundamente. Eu vou continuar a discutir com quem quiser discutir comigo. Existe uma razão muito clara para o Ekwanza ter fechado nos últimos anos, ter fechado um dos anos com 3.400 utilizadores, está no relatório de contas do Banco BAI, 3.400 utilizadores ativos e a PayPay fechar com 80 mil utilizadores ativos. Então eu não acho que seja um problema das pessoas. Não é um problema de incompetência das pessoas. Tem a ver com a facilidade com que as pessoas acedem, se registram, acedem e usam a plataforma. E hoje em dia nós estamos muito mais habituados a usar aplicações móveis. 2, aquilo que é a população que não tem as barreiras do acesso, que pode aceder a esses serviços, prefere usar uma aplicação móvel do que o SSD. Certo. E se ainda não demos conta desse paradigma, vai ser muito difícil inovarmos. Voltando sobre meios de pagamento, mencionou o Unitel Money, a Free Money e vários outros, o Atlântico e o BAI também têm essas iniciativas, mas não mencionou o Multicaixa Express. Onde é que se enquadra? Bom, Multicaixa Express, no fundo, é um agregador, né? Porque eu, se não tiver uma conta bancária, eu não uso Multicaixa Express. Então, não existe Multicaixa Express sem existir um cliente bancário. E falar do Multicaixa Express é falar de clientes bancários. Os clientes bancários não precisam
de mais ajuda. Não precisam que o Morato venha no Tech Talk para os defender. A EMIS não precisa que o Morato venha aqui para falar deles. Eu acho que o Multicaixa Express, dado aquilo que são os acessos que têm, o tipo de operação que estão permitidos a fazer, podem fazer muito mais, têm muito potencial. Eu acho que fazem bastante, mas podem fazer mais. Só que qual é aqui o risco? O risco é que nós temos um sistema financeiro que é muito semelhante ao sistema financeiro português. Se o Seydou reparar, na África do Sul não existe uma EMIS que centraliza as transações de todos os bancos. Não, cada banco tem a sua rede. Nos Estados Unidos, cada banco tem a sua rede. Okay. Em vários outros países, cada banco tem a sua rede. Mas Angola, tal como Portugal, tem um sistema que faz o intercâmbio entre todos os bancos. Portanto, tem a faca e o queijo na mão. Então, quando uma solução como o Multicaixa vai ganhando cada vez mais funcionalidades, esvazia as funcionalidades das aplicações bancárias. O SB24 do Standard Bank teve alguma notoriedade, teve aí um boom por causa de uma inovação processual, que é transferiram o processo de transferências de moeda estrangeira para fora para o SB24. Sim. Eu não tenho esses dados, mas eu tenho a certeza absoluta que fez com que muita gente abrisse conta no Standard Bank. E agora o Buy Direct também já tem, que é uma coisa que o Multicaixa Express não tem, porque tudo o resto o Multicaixa Express tem. E aquilo que são os serviços bancários prestados pelas aplicações bancárias não são apelativos o suficiente para convencer alguém a deixar de usar o Multicaixa Express e usar a aplicação só do banco. Eu, particularmente, não uso o Multicaixa Express, mas isso é por uma questão. É um bife pessoal que eu tenho com a EMIS, mas eu acho que... Não, mas isso dos pagamentos internacionais, o Multicaixa Express acabou, ou a EMIS, né, acabou de assinar um acordo com a Mastercard. Pois, há aqui dois aspectos. Um é o que é que realmente, qual é o conteúdo do acordo assinado, do memorando assinado, e o que é que circulou nas redes sociais. Houve alguma confusão nas redes sociais, houve alguma confusão na comunicação social, e a EMIS emitiu um comunicado escrito que ainda confundiu mais as pessoas, que levantou mais questões do que outras. Porquê? Porque, no meu entendimento, okay? E esperemos que a EMIS venha a público esclarecer. No meu entendimento, a EMIS fez uma coisa que já devia ter feito há muito tempo, que é assinar um acordo com empresas internacionais de pagamentos, como é a Mastercard e a Visa, para permitir que qualquer cartão multicaixa, em qualquer ATM, possa ter acesso aos serviços da Visa e da Mastercard. Porque se você se reparou, Seydou, se andar pela cidade de Luanda, nem todos os ATMs têm lá o logo da Visa e da Mastercard. Certo. Só alguns. Porquê? Porque é o acordo que aquele banco que detém aquele ATM tem com a Visa e com a Mastercard, não a EMIS. Então, sendo a EMIS um intercâmbio entre os bancos, faz sentido que seja a EMIS que tenha este acordo com a Mastercard para permitir que qualquer cartão Mastercard possa ser utilizado na rede da EMIS. Portanto, foi isso que eu percebi do comunicado. Okay. Porque as outras questões, que é usar um cartão de débito multicaixa para poder fazer pagamentos online, fazer pagamentos lá fora em divisas, nós temos sempre que perceber que no final do dia não depende nem da EMIS nem da Mastercard. Depende daquilo que é a liquidez de moeda estrangeira que os bancos comerciais conseguem ter de acordo com aquilo que são os leilões do Banco Central. Portanto, se nós continuarmos a ter a limitação no acesso às divisas, nós vamos continuar a ter limitação nos pagamentos online. Portanto, os pagamentos para fora do país. Portanto, eu acho que criou-se aí alguma confusão no entendimento. A minha interpretação também poderá estar errada. Portanto, apelamos a EMIS que nos esclareça. Mas o meu entendimento é que o acordo é para estender a rede Mastercard em todos os ATMs e assim então permitir que os cartões multicaixa tenham também acesso à rede Mastercard. Okay. No meu entendimento. No teu entendimento, quais são os problemas que o novo produto ou serviço da EMIS resolve? O Quick.
Pois, em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós apresentamos ao Banco Nacional de Angola, no âmbito do LISPA, uma fintech, que é o Luei. E o grande ponto forte do Luei era precisamente a interoperabilidade entre contas bancárias e contas de mobile money. Fazer a interação entre tirares o dinheiro da tua conta bancária e pagar uma wallet. Só dessa forma é que nós poderíamos, de alguma maneira, fazer com que quem vai ao ATM com um cartão multicaixa para levantar dinheiro e pagar no mercado informal possa efetivamente ir diretamente para o mercado informal e dizer assim: eu tenho dinheiro na minha conta, mas o ATM está cheio. Então eu quero tirar dinheiro da minha conta e pagar-te a ti no telemóvel para que você possa ir a um agente dentro do bairro e fazer o levantamento de forma mais conveniente. Esse era o objetivo do Luei. Mas aí o Luei, pronto, fica ultrapassado, havendo uma iniciativa do Banco Central, que é o Quick, que faz exatamente isto, ou garante exatamente isto, que é a interoperabilidade entre contas bancárias e wallets. Agora, por que é que o Luei não teve sucesso nisto? Pois, o que é que se passa? O que se passa é que nós temos uma lei de sistemas de pagamentos que define os requisitos para as entidades serem reguladas ou licenciadas, e o que aconteceu foi que o BNA emitiu uma nota, um ofício de cancelamento de pedido de licença. Tem lá os motivos que o BNA levantou. E nós estamos agora a preparar-nos para uma segunda volta de pedido de licenciamento. Porque eu continuo a acreditar que nós em Angola ainda vivemos aqui um bocado o Blue Ocean, que eu acho que existe espaço para mais players entrarem no mercado com outros tipos de serviços. E daqui a 5 anos, daqui a 5, 10 anos, vamos ver apenas aquelas soluções que têm efetivamente uma proposta de valor interessante para os utilizadores. Mas foi uma questão regulatória, estamos a fazer o processo, foi cancelado o pedido de licença, vamos submeter novamente, mas eu olho para isso como uma maratona. Havemos de vencer. Como player nesse setor, quais têm sido as principais dificuldades? Das fintech? Sim. Era o ambiente regulatório. A nossa lei de sistemas de pagamento não estava ajustado para o espectro de fintechs que podem ser criadas. A nova lei de sistemas de pagamentos de Angola, que eu tive o prazer de participar, já acomoda as fintech, várias, os conceitos, por assim dizer, e retira uma limitação que havia, uma barreira que havia na entrada, que era o capital social para entidades financeiras não bancárias. Portanto, isso aí resolveu muitos problemas. Hoje, já não podemos, já perdemos a possibilidade de usar o ambiente regulatório como desculpa. Hoje já não é desculpa. Hoje a desculpa é que eu tenho estado a ouvir porque nós estamos a tratar de questões legais, então não temos estado envolvidos no ecossistema. Mas aquilo que eu tenho estado a ouvir é efetivamente o ambiente de colaboração. Ou seja, eu tendo uma fintech, o ideal seria que Angola já estivesse numa perspectiva de open banking, com APIs públicas, para eu poder me conectar ao banco e consumir serviços do banco, ainda que eu tivesse que pagar pelo consumo dessa API. Isso hoje não existe. Eu, se tiver que me conectar à banca comercial, eu tenho que ir sentar com o BAI, com o Standard Bank, com o Atlante. Tenho que sentar com todos. Cada um deles tem a sua plataforma, a sua API, a sua... Então, eu acho que de fora, quem vê de fora, quem tem estado mais no forno, né, a cozer o pão e não à frente na padaria, porque eu posso dizer que essa hoje representa uma das grandes dificuldades, que é o ambiente de colaboração. O ambiente regulatório eu acho que está ultrapassado. Vamos já falar um pouquinho sobre as criptomoedas nesses poucos minutos que nos restam.
À medida que as criptomoedas ganham destaque, qual é o potencial delas como novos meios de pagamento e quais são os obstáculos a serem superados para a sua adoção em larga escala? Em larga escala, a adoção pode ser principalmente aqui em Angola. Olha, Cido, blockchain e salto diretamente para aquilo que é o que alimenta a blockchain. Criptomoedas propriamente dito, a sua transacionalidade, como é que podemos utilizar em Angola ou como é que tem sido utilizado em África, eu acho que é um tema que precisa de ser mais estudado, mais debatido e precisa de um bocadito mais de maturidade. Porque quem hoje tem a possibilidade de ter acesso às criptomoedas vai continuar a ter acesso às criptomoedas. Quem hoje tem a possibilidade de ter acesso às criptomoedas sabe exatamente aquilo que está a fazer, o que é que precisa. Então, vamos voltar um bocadito no blockchain, que no final do dia nós vivemos num... E já agora, obrigado, a primeira vez que eu falei sobre isso foi a convite do Portal TI, onde eu falei sobre aquilo que é a psicologia da confiança. Nós partimos de uma psicologia de confiança local, onde dentro de uma comunidade conhecíamos-nos pessoalmente e existia a confiança que eu posso dar o meu boi ao Seidu para levar para o seu curral, para poder emprenhar as suas vacas e depois dividimos os vitelos. O Seidu não vai me passar a perna porque nós conhecemos uns aos outros dentro da comunidade, então eu tinha essa confiança. Não, eu sei onde o Seidu vive, então eu posso dar ao Seidu. E com aquilo que é a evolução da humanidade, aquilo que é o êxodo das populações e a criação das grandes cidades, houve a necessidade de se criar instituições. Foi aí que surgiram governos, bancos, advogados, contratos. Então passamos de psicologia da confiança local para uma psicologia da confiança institucional, onde nós depositamos a nossa confiança numa instituição. Seja um banco, a gente deposita. Eu assino um contrato com um banco e estou seguro. Hoje, nós não nos apercebemos, porque nós fazemos parte da transição, mas daqui a 50 anos, quando as pessoas olharem para trás, os nossos netos, os nossos bisnetos vão olhar para nós e vão dizer, mas não faz sentido. Então você assina um contrato com um banco que pode ter fraude, o caixa pode roubar o teu dinheiro, você pode ser assaltado. Vocês iam levantar dinheiro no multicaixa? Então isso vai ser uma conversa interessante se ter daqui a 50 anos. O que está a acontecer é, nós estamos a viver essa transição, que é da psicologia da confiança institucional para a psicologia da confiança distribuída. Como é que se garante a fidelidade das transações, dos contratos e dos dados em si, se a confiança hoje é distribuída? Em quem é que eu confio, afinal? Tem que haver mecanismos que garantam essa confiabilidade dos dados, das transações e dos contratos. E é aí onde o blockchain desempenha um papel fundamental. Porque o blockchain nada mais é do que um ledger, um balancete, que diz o que é que sai, o que é que entra, quem fez, quem não fez, e está lá registado. E como é descentralizado e como é transparente, todo mundo pode espreitar e dizer, ok, realmente aquele contrato existe, realmente. Então, as aplicações para o blockchain, além do sistema de pagamentos, além das cripto, estamos a falar de contratos, estamos a falar de validação de direitos autorais, porque não sei se já aconteceu contigo, vais no Spotify ou no iTunes, tem lá uma música. Depois tentas procurar, a música aparece... como é que se diz? Está lá a música, mas tu não consegues fazer play. Sim. Isso por quê? Porque alguém pôs a música, disse que ele tinha o direito de pôr lá a música, mas depois alguém que tem um outro documento reclamou, então o iTunes, até que vocês se resolvem, ele retira a música. Mas se isso tiver em forma de smart contracts dentro da blockchain, esse problema se dissipa. Aquilo que o blockchain garante em termos de criptomoedas, e falando especificamente da Angola e da África, é uma facilidade que advém de um problema que nós temos, que é um problema que é estrutural em África. Nós dependemos massivamente de importação. E para que haja importação tem que haver pagamentos.
E para que haja um pagamento de Angola para a China, tem que haver compra de moeda estrangeira. E este processo, para eu comprar matéria-prima, ou para comprar, no caso, falando da fábrica especificamente, eu compro matéria-prima na China. Eu tenho que ter os kwanzas para pôr no meu banco aqui em Angola. O meu banco tem que participar no leilão para conseguir as divisas. Depois de conseguir as divisas, ele tem que ter um banco correspondente na Europa, nos Estados Unidos, para poder fazer a RMA com o banco do meu fornecedor. Quando o dinheiro chegar ao meu fornecedor, passaram 6 meses. Então, a moeda desvalorizou, o dinheiro, os kwanzas que eu pus já não chegam. Portanto, existem aqui questões que, com cripto e blockchain, eu tendo acesso às cripto, o pagamento ao fornecedor demora 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Porquê? Porque existem várias centrais de mineração de Bitcoin no mundo, que todas elas adicionam blocos à blockchain e têm a possibilidade de validar naquele momento. Não precisa de banco correspondente nem nada. Existe a possibilidade de validar naqueles momentos específicos que o Morato que está a mandar esse Bitcoin para o Xangan tem esses Bitcoins. E o Xangan que está a dizer que esta é a sua wallet, essa wallet existe, então ele pode receber essa transação em 10 minutos. Então, em termos de pagamento, essa é a facilidade que as criptos nos dão. Mas no final do dia, aquilo que é o blockchain, aquilo que é a mineração a nível do mundo, que garante depois as confirmações desses pagamentos, é o que eu acho que é os grandes pilares. Né? Na tua abordagem, citaste 2 vezes mineração. Citou 2 vezes mineração. Vamos lá desconstruir primeiro o conceito de mineração. Certo. E quero ouvir a sua opinião sobre a nova proposta de lei que proíbe a mineração. Ok. Pronto, eu acho que tal como já aconteceu e acontece todos os dias, nós vemos muitos problemas com o garimpo, né, do diamante. As pessoas vão sempre arranjar uma forma de dar uma banhada, dar uma, né, aldrabar, né, de ganhar dinheiro fácil. Então, criou-se aqui uma má reputação com relação às cripto em Angola, em alguns países em África, e automaticamente criou-se uma má reputação por causa da mineração desses criptoativos. E depois começamos a perceber, também porque os seres humanos, mais uma vez, a tentar dar uma banhada, começou-se a fazer mineração de criptomoeda em Angola, especificamente, de forma muito negativa. E que põe, efetivamente, em risco aquilo que é a nossa segurança energética, né, dentro das comunidades. Então, eu agradeço ao Portal TI, agradeço aqui aos Tech Talks para poder ter a oportunidade de, se calhar, para quem não sabe, para quem nos ouve, quem nos assiste, para quem não sabe, explicar o que é mineração. E vou falar de Bitcoin especificamente. O que é mineração? Pronto, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de computadores que a sua unidade central de processamento desvenda uma equação matemática, que é o hash, e no fim desta resolução ele ganha satoshis ou ganha bitcoins, e é assim que ele gera novos bitcoins para pôr no mercado. E este processo é um processo que é alargado. Ele cria novos blocos para a blockchain, ele cria novos bitcoins e ele garante que a rede blockchain mundial tem a capacidade e rapidez de confirmar esses tais pagamentos que eu falava há bocado. Um data center, vamos dizer, um data center de um banco, okay, e um data center de mineração de Bitcoin não tem, funcionalmente não tem diferença. 2 são centros de processamento de dados. Não há diferença. Onde é que começamos a ver as diferenças? É no tipo de equipamento. Em 2008, 2009, quando surgiu o Bitcoin, tu podias minerar Bitcoin com um computador da tua casa.
E em alguns poucos dias, com CPU, conseguias resolver problemas matemáticos que davam de cerca de 200 bitcoins em poucos dias. Uma semana e pouco. 200. Hoje, com aquilo que é a dificuldade que existe, porque é assim que está desenhado o sistema, com o mesmo computador, para minerar um bitcoin levavas 94 anos. Então, o que é que aconteceu? As pessoas aperceberam-se que, ok, a central de processamento, a unidade central de processamento do computador, que é o CPU, tem essa capacidade. Se calhar, se eu usar um GPU, que é a unidade de processamento gráfica, que são processadores para gamers, eu consigo resolver esse problema de matemática mais rápido. Então começaram a usar o GPU. E depois, por causa da forma que está construído aquilo que é está construído o blockchain e o Bitcoin, algumas empresas foram criando computadores específicos, são os ASCII, são os Application Specific Central qualquer coisa. Desculpa, são os ASIC. Application Specific Integrated Circuits. São computadores específicos que foram criados para minerar Bitcoin. Qual é a questão? É que desde o CPU até o ASIC aumentou exponencialmente a velocidade com que o processador trabalha e, consequentemente, o seu consumo de energia. Daí o data center de um banco consumir menos energia do que consome um data center com a mesma dimensão, cheia de mineradores de Bitcoin. Mas, no final do dia, essencialmente, trata-se de processamento de dados. Então, ao longo dos anos, houve uma grande evolução em termos daquilo que são os hardware. Exatamente. Hardware, algoritmos. Exatamente. E recompensas. Exatamente. Como é que isso afeta o ambiente? Bom, primeiro vamos só tentar esclarecer o que é que eu acho que motiva aquilo que é a antagonia que existe com relação à mineração à volta do mundo. Uhum. Estamos a falar de... existe um data center de mineração no Texas, que nem é o maior do mundo, mas ele consome cerca de 84 megawatts de energia. Isso, se a gente for ver, existem cidades em Angola que não consomem isso. Portanto, se estivermos a falar em países como os Estados Unidos, que têm uma grande dependência de carvão e gás, estivemos a falar de países como a grande parte dos países da Europa, que têm que importar gás da China, têm que importar gás da Rússia, que fica caro, eles não vão desperdiçar energia com mineração. Portanto, eu entendo que existe essa resistência. E em África, por causa de alguns prevaricadores, o que aconteceu foi que muitas pessoas, sabendo que o Estado subvenciona a energia, e nem todas as pessoas têm o pagamento, nem todas as pessoas têm a energia pré-paga, algumas pessoas ainda pagam por estimativa. Sim. Então o que é que acontece? Eu pego... 200, 300 mineradores, ponho no meu quintal, ligo a energia da minha casa, trifásico, estou a minerar, estou a consumir energia industrial, quantidade industrial de energia, mas no final do mês eu vou para o Prodel e pago 20 mil kwanzas da estimativa do meu consumo. Então, eu acho que isto não só põe em risco a linha elétrica deste bairro, ligada até o PT, do PT até a linha de média tensão e por aí fora, como as condições em que eu vou minerar não são as melhores condições para se poder ter os melhores resultados. Portanto, nem estás a minerar como deve ser e estás a prejudicar a energia, estás a prejudicar além o teu de bairro. prejudicar a energia e a comunidade, isso traz prejuízos para o Estado? Bastante, porque, vejamos, o Estado gasta muito dinheiro para garantir que a população tem acesso à energia sem os impactos daquilo que são os preços baseados na média mundial. Há muito dinheiro que é gasto na subvenção da energia. Então, se termos alguém que gasta, vamos só dar aqui um exemplo, o equivalente a um consumo equivalente a 7, 8, 9 milhões de kwanzas por mês e paga ao Estado, por estimativa, 20 mil kwanzas, essa pessoa está a roubar ao Estado.
E como o dinheiro do Estado não é dos governantes, é do povo, essa pessoa está a roubar os angolanos. Então, eu entendo a motivação de se criar uma lei para proibir. Certo. Eu compreendo e até aplaudo a coragem, porque eu não partilho do pânico de o governo vai proibir. Não. É uma proposta de lei. Então, todas as pessoas que acham que têm alguma coisa de positivo para contribuir com a lei têm que falar sobre o assunto. Uma proposta de lei que faz sentido. A proposta de lei faz sentido. Claro que faz sentido. Faz todo sentido. Protege o povo. Baseado naquilo que eu acredito que são as premissas, que é garantir que não haja mineração ilegal, como tem estado a haver até agora, eu acho que faz sentido. Agora, temos é que olhar para essa proposta de lei e fazer os ajustes necessários para que Angola se beneficie. Eu vou explicar porquê. Mais 50% da energia que é produzida em Angola se esfumaça. Mais 50%. Portanto, Angola tem um problema de distribuição de energia. Isso vamos, a seu tempo e em fóruns próprios, falar sobre isso. Mas em termos de produção de energia, Angola tem bastante produção. Angola está a fazer, em parceria com os Estados Unidos, está a fazer muitos investimentos em eletricidade fotovoltaica. Temos estado a ver vários empreendimentos, vários projetos a surgir. Angola tem muitas montanhas, portanto tem vento. Pode investir em energia eólica. Portanto, mais de 75% da energia em Angola hoje são energias limpas, renováveis, provenientes das barragens. E se nós tivermos dinheiro específico para potenciar outras fontes renováveis de energia, como mini-hídricas, nós temos muita água, temos muito rio, mini-hídricas, eólica e energia solar, podemos ter um país 100% verde em termos de produção de energia nos próximos 50 anos. E como é que a mineração pode contribuir? Muito simples. Nesta proposta de lei, o que nós precisamos de garantir é que exista efetivamente a abertura para que o privado possa minerar sob supervisão do Estado. Como? Nós temos zonas industriais e zonas comerciais espalhadas pelo país e muitas delas estão ociosas e podem se beneficiar com a instalação de centrais de mineração de Bitcoin. Algumas delas até estão perto de barragens, como é o caso em Malange. Podemos olhar para Malange como exemplo. Eu estive a ver agora há pouco tempo, neste momento, mineração de Bitcoin representa receitas à ordem de 24 milhões de dólares por dia. Por dia. Então, só a China, que tem 21% daquilo que é a capacidade de mineração de todo o mundo nesse momento, está a faturar só com mineração 5 milhões de dólares por dia. Por dia. Então, se nós olharmos para isso, e olhamos para aquilo que são os fatores críticos de profitabilidade eu nem sei se essa palavra existe, mas de lucratividade, em português, está certo. Se nós olharmos para aquilo que são os fatores de lucratividade da mineração, que é a capacidade de processamento, que é o hash rate, aquilo que é o consumo da energia, existem países que só podes minerar à noite, não podes minerar de dia, outros só podes minerar de dia, não podes minerar à noite. Aquilo que é o custo da energia e o preço do Bitcoin. Há outros, mas esses são que eu considero os 4 essenciais, os 4 pilares essenciais. Se nós olharmos para aquilo que é o preço do Bitcoin hoje, está a 30 mil dólares. Se olharmos só para o custo da energia, para minerar um Bitcoin em Angola custa 7 mil dólares. Portanto, já tens aí 23 mil dólares de lucro se minerares um Bitcoin, baseado no custo da energia em Angola. Certo. Se tu olhares para aquilo que é o consumo, se tu instalares centros de mineração fora das grandes cidades, em zonas industriais espalhadas pelo país, próximo de hidroelétricas que nós temos com um consumo superior àquilo que é a procura de energia, não há limitação no consumo. Eles podem ficar a minerar 24 sobre 24 horas. Se nós olharmos para aquilo que é a capacidade de processamento, hoje em dia tu tens muitas centrais de mineração na Rússia e na China que foram impedidas de continuar a sua atividade e têm as suas máquinas lá paradas
Portanto, muitas dessas empresas estariam interessadas em se mover para Angola e trazer aqui máquinas efetivamente eficientes para poder garantir um hash rate alto. E no final do dia, o que é que nós estamos aqui a garantir se nós tivermos uma legislação que permita este mercado? Nós estamos aqui a garantir que, sem investimento do Estado, sem prejuízo para o Estado, possam-se criar centros de mineração de dados, possa-se dar uso à energia, que é o excedente de energia produzida nas barragens, e pode-se usar estas centrais, que, repito, fora dos centros urbanos, como responsabilidade social, assim como é feito com as diamantíferas, com as petrolíferas. Essas empresas também podem estar sujeitas a esse tipo de contrato. Por intermédio da sua responsabilidade social, elas têm que montar mini-hídricas ou centrais fotovoltaicas ou centrais eólicas para poder garantir que aí onde existe um problema de distribuição, na zona em que essas mineradoras estão instaladas, elas possam potenciar para que essas comunidades tenham acesso à energia. Sem dizer que, sem esquecer que se nós levarmos cada vez mais indústria para essas zonas, que hoje algumas delas estão ociosas, se nós levarmos cada vez mais indústria, estamos também a promover aquilo que é o desenvolvimento do local, porque vão pessoas que vão precisar de comer, vão precisar de se divertir, vão precisar de beber um sumo, vão precisar de beber uma gasosa. Então, eu olho com bons olhos para a mineração regulada, mas concordo que se deva banir a mineração em zonas residenciais. Isso eu concordo plenamente. Fantástico. Na tua visão, essa proposta para banir a mineração de criptomoedas é uma porta que se abre, é uma oportunidade para se promover e implementar todos esses pontos que acabou de mencionar. Exatamente. Fantástico. Morato, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado eu. É sempre um prazer ter-te conosco. Prazer é todo meu. Obrigado, Seydou. Sempre que eu puder, sempre que